Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento. O programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da professora doutora Marili da Silva Vieira, que irá falar sobre o seu doutorado, que teve como título Tornar-se professor em uma escola confessional, um estudo sobre construção da identidade do professor. Ela fez esse doutorado na PUC São Paulo. Professora, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Obrigada. Eu sei que a professora está aqui trabalhando na casa, numa coordenadoria de apoio à docência. E, enfim, nós temos falado, aliás, em outros programas, a respeito dessa identidade do professor. E eu queria saber como é que foi esse trabalho aí de doutorado que a senhora fez? Olha, foi um trabalho muito difícil. Partiu de uma necessidade. Eu já trabalhava com professores, eu trabalhei com coordenação pedagógica há 20 anos. E na coordenação pedagógica você trabalha com formação de professor. A senhora trabalhou onde exatamente? No Colégio Batista Brasileiro. Tá. No Colégio Pio XII de São Paulo, trabalhei em duas escolas e vim para cá para o Mackenzie também, trabalhar no sistema Mackenzie de ensino. Certo. E essa preocupação com a formação do professor foi sempre uma preocupação dentro da minha área de atuação. E a gente, na área de educação, vive muitas mudanças, né, nos últimos anos, muita introdução de novas perspectivas, novas estratégias, novos jeitos de ver o aluno. O professor sempre criticado na maneira dele atuar em sala de aula. E isso começou você trabalha buscando esse aperfeiçoamento do professor, mas nem sempre acontece de outras formas inesperadas. E eu participava já de um grupo de estudo na PUC sobre a identidade do professor. Então eu resolvi começar a olhar para ver por trás das mudanças e das propostas de formação que a gente faz, o que faz verdadeiramente um professor mudar. É a identidade dele, eu vou mexer em questões identitárias dele. Professora, o que a senhora compreende por identidade nesse caso? Tá. Eu trabalhei muito com o teórico, o sociólogo Claude Dibar. E na teoria dele, e eu me apropriei disso, a identidade, ela é a forma que o indivíduo expressa o mundo interno dele e esse mundo na convivência com os outros. Então, dentro de uma instituição, né, a identidade profissional que nós estamos falando, a instituição, os seus líderes, seus gestores fazem para o professor, os alunos, os pais, atribuições de como ele deve ser, de como ele deve agir, do que ele deve fazer, do que caracteriza esse professor dentro da instituição. E o professor negocia com essas atribuições. Ele assume algumas como eu concordo, né? Pertence a minha, eu tenho que ser um líder, eu tenho que ser afetivo, eu tenho que ser ele vai assumindo algumas como pertenças. Outras ele vai negar, ele vai negociar com elas, ele vai ajeitar, ele vai dizer, não, isso não é para mim, né? Não dá para ser assim. E vai negociando. Esse processo de negociação é o que vai constituindo a identidade dele como professor. Mas deve ser muito sofrido, né, não? Porque dependendo da instituição em que se está, essas negociações se tornam muito problemáticas, né? Porque a partir do momento em que o educador ele tem um background, ele tem uma formação valorativa, e, por outro lado, as instituições educacionais também possuem o seu conjunto de valores, fazer essa negociação, às vezes para o professor, torna-se difícil, né? E aí, como é que é isso? Porque isso deve trazer uma angústia para o professor, não? Paulo, você tocou no ponto. Essa foi uma das questões principais do meu trabalho, porque eu trabalhei sempre em escola confessional. E quando você lida com uma escola confessional, significa que você tem por trás dela, na constituição dos projeto pedagógico dela, valores e filosofia própria. Então, as atribuições que a escola faz vão estar embasadas nesses valores. No caso do que a gente está falando, valores cristãos. E nem sempre os professores que vêm atuar dentro dessas escolas têm
os mesmos princípios de vida, assim. os mesmos parâmetros. Então é uma tensão constante nessa negociação. O quanto a gente vai ceder como professor, o quanto a escola vai compreender esse trabalho com o professor. Então é um campo extremamente tenso. Uhum. Essa tensão faz parte do processo da constituição identitária, né? É essa tensão que dá vida para a gente. E eu, justamente preocupada com isso, eu fui olhar o conceito de espiritualidade de Viktor Frankl. Porque eu estava trabalhando... Ele deixou bem claro que essa questão da espiritualidade aqui não tem nada a ver com misticismo, não, né? Nem um pouco. Não tem nada, tem a ver justamente com uma dimensão humana. Né? Viktor Frankl define essa espiritualidade como a nossa busca de... a responsabilidade que nós temos de dar respostas às circunstâncias que a vida nos apresenta. E ele coloca que esse movimento, ele vai gerar na gente, no ser humano, um impulso para sair de si mesmo e ir em busca do outro. Dentro de uma escola confessional cristã, essa busca, ou esse sair de si, essa transcendência, é em relação a Deus, é em relação ao seu serviço para Deus. Isso pode ser interpretado de outras formas em outras instituições, mas na tese, o meu foco foi esse: como é que uma instituição que tem uma filosofia específica, que é servir a Deus, entender o homem como criado, a imagem e semelhança de Deus, como é que o professor negocia com isso no seu trabalho? Isso a partir do momento em que o professor, digamos assim, não tem esses mesmos paradigmas, esses mesmos modelos valorativos que uma instituição confessional possui. Isso. Né? O que eu consegui identificar, Paulo, é que mesmo que ele não tenha especificamente a mesma denominação religiosa que a instituição confessional onde ele trabalha tenha, ele vai compartilhar de valores comuns, de valores que a própria religião propõe para a convivência humana. Então, torna esse processo de negociação mais suave, é possível caminhar juntos. Há momentos em que a tensão aumenta, em que deve haver a conversa, o diálogo. O que eu acabo concluindo é que a escola confessional precisa oferecer espaço para que o professor possa refletir sobre de onde vim, para onde vou, por que eu existo, para o fato de que o aluno que está ali também está buscando respostas, porque essa é a questão da espiritualidade. Porque, afinal de contas, o que está em jogo ali é a formação do aluno. Do né? aluno. Mas eu gostaria de chamar assim, a atenção, porque me parece, por exemplo, querendo ou não, nós estamos dentro de uma cultura ocidental que é cristã. Mas eu fico imaginando se um professor vai para uma escola confessional, por exemplo, muçulmana ou judaica, deve ser mais problemático ainda, né? Embora eu acho que você não tenha tocado nesse assunto. Né? Eu não toquei nesse assunto, aí eu tenho uma opinião pessoal, eu acho que fica difícil, mas independentemente da gente pensar só na questão da espiritualidade, se eu vou trabalhar numa instituição cuja filosofia não combina com a minha, me agride, vai haver um momento nessa tensão, né? Em que eu tenho que tomar uma posição. E essa posição é às vezes, de romper, olha, até para poder o valor humano da convivência sobreviver, eu tenho que romper em termos de trabalho, não combina a nossa filosofia. E isso eu acho que é independente da confessionalidade nesse momento. Eu preciso trabalhar e vestir a camisa do lugar onde eu trabalho. Né? Sem dúvida. Por isso eu acho que essa questão que você colocou muito bem, que é a respeito do negociar, né? Isso. Que a gente pode talvez interpretar como dialogar, né? Porque, de novo, né? Nessa questão que está em jogo a formação do aluno e mais do que nada, e a constituição do professor. E a constituição do professor e, acima de tudo, é o aprendizado de ser humano. E eu queria discutir essa questão do aprendizado do ser humano no nosso próximo bloco, tá bom? E você já sabe, fique aqui conosco no Café Pensamento.
Suas ideias têm futuro. Empreender, parcerias, inovação, ideias, recursos financeiros, plano de negócios. Se você tem uma ideia de negócios ou se já possui uma empresa, a incubadora de empresas Mackenzie poderá ajudar no seu desenvolvimento. Não perca esta oportunidade. Venha nos conhecer. A dica de livro de hoje é O Velho Mar, do Ernest Hemingway. O livro conta a história de um pescador que vive em Cuba. É exatamente o mesmo cenário que o Hemingway escreveu o livro. Esse livro ele deu ao autor o Prêmio Nobel de Literatura de 54. Ele é um clássico. E eu indico, além por ser um clássico, claro, é porque ele mostra a superação de um pescador que passa 84 dias no mar, sem pescar nada, e depois ele volta para o mar sem nenhum ajudante e fica à deriva e acaba pescando um peixe que aqui a gente chama do peixe espadachim, né? E ele acaba amarrando no barco para trazer para a ilha, só que durante o trajeto entre alto mar e a ilha, ele acaba sendo atacado por tubarões e ele passa toda essa dificuldade em relação... E ele chega na ilha achando que não pescou nada, quando ele acaba tendo pego o maior peixe que a ilha já viu. Estou de volta ao Café Pensamento, hoje entrevistando a professora doutora Marili da Silva Vieira, que está falando para nós sobre a formação identitária do professor, principalmente relacionada a escolas confessionais. Professora, no primeiro bloco nós terminamos falando a respeito da formação do humano, né? Quer dizer, tem aí a formação da identidade do professor, mas se a gente for ver numa instância, digamos assim, mais totalizante, né? Nós temos aí diversos sujeitos que fazem parte dessa formação. Nós temos aí o aluno, né? Nós temos o professor e nós temos a instituição. Quer dizer, como fazer que principalmente a escola e o professor, eles possam ter uma consciência a respeito, ou seja, ter um saber, e esse saber voltado para o diálogo em relação à formação do humano. Porque, na verdade, quando a gente está falando de formação, é a escola que está se formando, é o professor que está se formando, é o aluno que está se formando, quer dizer, todos nós estamos nos formando. Como é que é isso? E aí, de novo, né, esse professor, digamos assim, que, como a senhora falou muito bem, às vezes, no início aqui da nossa conversa, às vezes o professor, tudo cai em cima dele, né? Essa coisa não dá certo, aí em cima dele. Não sei o que ela... o fracasso está em cima do professor. Quer dizer, como também a escola, ela precisa ter essa flexibilidade em relação ao outro, né? Porque se nós estamos falando, inclusive, de cristianismo, né, uma das bases, penso eu, do cristianismo é estar aberto ao outro, né? É amar o outro, né? É se preocupar com o outro sempre. Quando a gente fala de formação, você falou com bastante propriedade, especialmente em escola, formação de professor, só tem sentido falar em formação de professor se a gente olhar para o todo da escola. Pai, aluno, instituição, professor, e olhar a negociação, o diálogo que há entre esse grupo. Então, é claro que na sala de aula, a formação do aluno, a formação do humano desse aluno, ela vai muitas vezes refletir o que acontece na instituição, a relação que se estabelece entre liderança, gestores,
e professores. Então, se eu não conseguir, como gestora, levar o professor a refletir sobre o humano dele, ou se eu conseguir fazer isso, eu acho que eu vou inverter a fala, se eu conseguir fazer com que o professor reflita sempre sobre as dimensões humanas dele, as dimensões políticas, as dimensões didáticas, as dimensões espirituais, eu consigo levá-lo também na sala de aula, à medida que ele interage com os alunos, trabalha determinado conteúdo, escolhe uma estratégia, escolhe um jeito de avaliar, isso vai refletir também esse humano. O professor, ele é o nosso intelectual. Ele é aquele que vai traduzir para o aluno a sociedade. Ele é o mestre, ele traduz cultura para esse aluno. Ele leva a cultura que nós temos construído, que nós temos acumulado na nossa sociedade para esse aluno. E a forma como ele vai levá-la e a forma como ele poderá levar esse aluno a refletir sobre ela torna esse aluno mais humano ou não. E não tem sentido produzir ciência, produzir cultura, se não for para a gente desenvolver seres humanos responsáveis uns pelos outros. E aí, professor, nós estamos vivendo uma época cada vez mais da virtualidade, das novas tecnologias, quer dizer, nada contra, por exemplo, educação à distância, mas o que a senhora pensa a respeito de cada vez mais essa tecnologia, essa alta e complexa tecnologia na formação dos nossos alunos e também o próprio professor, que muitas das vezes o professor na sua formação, eu agora tem todo esse ferramental, digamos, tem toda essa ferramenta e então agora, beleza, tranquilo, né? Essa tecnologia muitas das vezes não dificulta essa formação do humano? Eu não diria que dificulta. Eu acho que ela é uma ferramenta. E se eu conseguir manter em equilíbrio, novamente, nas perspectivas corretas, qual é o sentido da minha vida, o sentido da minha profissão, que é o outro, essa ferramenta pode ser utilizada também para isso. A gente percebe muitos alunos adolescentes, eu trabalhei 20 e tantos anos com essa faixa etária, o quanto eles entram nesse mundo virtual e tecnológico, e se eles tiverem um adulto, uma pessoa, um mestre que acompanha essa discussão, esse diálogo, ele vai refletir sobre a humanidade, né? que fica muito mais à disposição dele do que antigamente. Agora, né? Professora, fica mais uma tarefa para o professor, né? Quer dizer, ele tem que dar conta das questões valorativas da instituição na qual ele está. Ele tem que dar conta das novas tecnologias. Ele tem que dar conta do dia a dia com o aluno, negociando também com o aluno, né? Nossa, é difícil ser professor, né? Pois é. Qual é a identidade do professor? Qual é a identidade do professor? Essa é uma questão que hoje em dia você tem vários autores discutindo na França, Canadá, Brasil. Você tem essa discussão de qual é o papel, né, desse professor, qual é o papel e a função social dessa escola. A gente teve uma época que era só o conhecimento, agora é o conhecimento, os valores que muitas vezes na família está sendo dificultado porque os pais têm que sair, têm que prover o sustento, então estão ausentes nesse aspecto. Qual é o papel da igreja dentro dessa formação? Qual é o papel do professor? Né? Realmente ele tem uma carga enorme como ser humano, como profissão. Mas aí eu volto a discutir. Por isso que ele precisa desse espaço numa instituição que tenha definido os seus valores e a sua filosofia para dar base para que ele possa refletir sobre os dele, tomar as posições, descarregar, né? Poder dialogar e viver com todas essas atribuições que ele tem, então, sem perder o foco. E nesse aspecto, eu agora acho que até não tem mais de um coordenador educacional nas escolas. Nossa, né? O papel dele é fundamental. Me parece que isso é fundamental para poder fazer esse trabalho, inclusive de apoio ao professor, né? Porque muitas das vezes as pessoas que estão fora da área educacional, né? Eu ouço muito disso, às vezes, olha,
poxa vida, vocês têm férias 2 vezes ao ano. Nossa. Mas as pessoas não sabem o quão é difícil esse trabalho, né? É um trabalho extenuante, é dia e noite, né? Você pensa naquele aluno, no que você falou, qual foi a reação que ele teve, o que isso pode trazer para a vida dele, como que você vai interferir. E fora ainda uma sociedade como a nossa, também não estou falando só do Brasil, a gente tem essa mania de falar tudo é Brasil. Não é só Brasil. Não, no mundo, né? Mas essa falta de reconhecimento do professor, me parece que isso é uma coisa que afeta muito a sua identidade. Porque ele se sente desvalorizado. O que tem sido atribuído ao professor pela mídia, pelos meios de comunicação em geral, sempre o que vem à tona são os insucessos, as falhas, os crimes contra o professor, e aí você vai discutir o que levou esse aluno a cometer esse crime, qual foi. Sempre o negativo. Então, essa atribuição, o professor tem que negociar com ela também, porque ela tá formando a identidade dele também. E é uma identidade de desvalorização. O baixo salário, muitas vezes, que os nossos professores recebem, o ambiente de trabalho, os instrumentos de trabalho que a gente sabe que em muitas escolas, e não precisa ser só Brasil, não dão. Então, como é que ele desenvolve a imagem profissional dele, a identidade profissional dele? Isso tudo tem uma relação muito grande. E você falou do coordenador pedagógico. É isso que... O coordenador pedagógico, Paulo, ele é peça-chave nesse processo, porque é ele que vai fazer esse diálogo com o professor. Ele traduz a instituição, ele traduz o aluno, ele traduz pai e ele traduz professor. Ele faz essa mediação nesse diálogo com o professor. O coordenador pedagógico não pode ser, mesmo em nível universitário, mas um profissional que apenas organiza horário, salas de aula. Ele é alguém que verdadeiramente interfere na formação continuada do professor. Ele é elemento fundamental para essa formação. Professora, acabou o nosso programa, infelizmente. Eu gostaria de continuar mais, né? Não sei se você gostaria de fazer ainda alguma mensagem ou algo. Olha, eu continuo estudando, continuo buscando essa resposta. Eu acho que a questão identitária, justamente porque se constitui, eu não chego a uma conclusão fechada. A única conclusão que eu chego é essa, que as instituições precisam oferecer espaços como esse, inclusive, para haver reflexão e diálogo sobre as questões da sala de aula e do professor. Ok, professor, obrigado. Eu também queria agradecer você que tem nos acompanhado aqui no nosso programa e até o próximo Café Pensamento. O livro que eu indico é A Guerra do Futebol e Outros Relatos, do autor Ryszard Kapuscinski, da editora Companhia das Letras. O livro é bastante interessante porque, como o autor foi um correspondente internacional da Polônia, ele fez cobertura das revoluções na África, na Ásia e na América Latina. E nos seus relatos, neste livro, ele apresenta todos os fatos, inclusive a sua vivência dentro desses aspectos. Também apresentando aspectos culturais desses países e fazendo sempre uma comparação com países desenvolvidos. O título do livro, A Guerra do Futebol, se refere à guerra que aconteceu entre Honduras, revolução entre Honduras e El Salvador, e que teve sua finalização com o jogo de futebol. É um livro muito interessante para jornalistas e, de maneira geral, para todos que têm interesse em conhecimento das revoluções que aconteceram no mundo. Apesar de ser condenado, o trote universitário ainda é praticado em muitos lugares. Mas o que muita gente não sabe é que esse costume de humilhar e cortar os cabelos dos calouros tem uma origem ancestral. Na Idade Média, as primeiras universidades da Europa ficavam isoladas das cidades e aldeias. Quando os novos alunos chegavam, tinham as cabeças raspadas e as roupas queimadas.
Essa prática tinha uma razão. Era uma forma de evitar que os novatos trouxessem piolhos e doenças. Havia uma série de rituais de iniciação para que o calouro provasse seu valor e fosse aceito pelos veteranos, já que ir à universidade era um privilégio. A maior parte das pessoas da época era analfabeta e rude. Era como se os veteranos estivessem transformando um bicho do mato em um ser civilizado. Enquanto não eram integrados, os calouros ficavam separados dos veteranos por tempo determinado. Eles assistiam às aulas nos vestíbulos, locais onde eram guardadas as vestimentas dos alunos. O tempo passou, mas a prática de humilhar os calouros se manteve. Felizmente, muitas universidades estão adotando projetos que permitem uma integração mais civilizada com os calouros. Afinal, o trote pode até ser baseado numa tradição, mas isso não justifica a violência de forma alguma. Suas ideias têm futuro. Empreender, parcerias, inovação, ideias, recursos financeiros, plano de negócios. Se você tem uma ideia de negócios ou se já possui uma empresa, a incubadora de empresas Mackenzie poderá ajudar no seu desenvolvimento. Não perca esta oportunidade. Venha nos conhecer!